Em nosso estudo de hoje, a lição 61 do livro Religião dos Espíritos tem por título Doenças Escolhidas. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostra na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Não precisamos lembrar nesse capítulo as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Determo-nos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos e desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemos-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós mesmos não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no corpo cosmo-orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo, mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo síndromes abdominais de caráter urgente, úlceras gastrointestinais, afecções hepáticas, dispepsias crônicas, pancreatites, desordens renais, irritações do colo, desastres circulatórios, moléstias neoplásicas, neurastenia, traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros. Enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo, elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades, fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. E ainda mesmo nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemos-nos ajudando aos outros na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. São muitas as mensagens que a gente recebe dos espíritos, explicando que a origem, a gênese das doenças físicas, ela está no comportamento do espírito. Emmanuel começa o texto de hoje falando que, é claro, a gente sabe que já tem algumas doenças que a gente nasce com ela para a nossa própria educação. Aliás, eu já vi mensagens nesse sentido, que toda doença é educativa para o espírito. A gente sabe que tem doenças que são provacionais coletivas, como aconteceu com a pandemia, por exemplo. Mas também tem aprendizado, é um aprendizado coletivo. Toda doença, ela está realmente te educando o espírito. Mas o Emmanuel vem lembrar aqui para a gente que são comportamentos equivocados nossos que vão trazer esse grande número de doenças, porque quando ele fala aqui no primeiro momento ele está falando de ação.
É o que ele está falando? Ele está falando do vício da gula, ingestão de alimento inadequado, uso de entorpecentes, alcoolismo, aborto e abusos sexuais. Então ele falou de uma coisa que é muito conhecido nosso aqui na Terra, né? Aí ele vem falar, traz uma lista aqui de consequências no campo físico. Síndromes abdominais, gastrointestinais, afecções hepáticas, está falando do fígado, dispepsias crônicas, do pâncreas também, tudo aquilo, vem trazendo tudo. O que traz o nosso desequilíbrio, né? É a gula, é tudo que entra pela boca, né? Que a gente se alimenta, e também o nosso comportamento sexual e o aborto criminoso, tudo bem. Mas depois ele vem falar para a gente, olha, não vamos também deixar de lado a ideia de que inveja, ciúme, despeito, desespero, avareza atrai para o nosso lado inteligências e espíritos também que ficam nessa mesma sintonia e que vão colaborando para que isso desencadeie daqui a pouco um problema físico também. Você imagina a pessoa que é ciumenta e ela fica alimentando esse ciúme, ainda está plugando, ligada a um espírito que está alimentando a ideia o tempo todo. O que acontece? A pessoa que vive o ciúme, tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. Ela vive num inferno, ela vive incendiada o tempo todo. E é claro que o nosso corpo não está preparado para isso, nem foi feito para isso. Mas quando ela está sentindo ciúme, ela está jogando um monte de toxina aqui no corpo, está alterando toda a circulação. Daqui a pouco vai explodir em alguma coisa. E esses espíritos, eles vão aqui, ó, alimentando a gente, e tem coisas que não acontecem a curto nem curtíssimo prazo. Vão acontecendo a médio, a longo prazo. Aí depois de algum tempo, a gente vai estar com alguma síndrome, ou seja, no campo mental, ou então até mesmo no campo físico, a gente vai procurar um médico, mas na verdade foi decorrência do ciúme, do desespero, da avareza, de tanto tempo seguido, tanta coisa. Tem uma hora que a conta vem. Não tem como a gente fugir dessa regra aqui. Então ele vem falar pra gente, ó, se a gente ficar exteriorizando ideias conturbadas, só sabe falar coisas que vão agitar as pessoas, a gente vai assimilar as ideias conturbadas também, que se agitam, e esses elementos, ó, vão se ajustar ao desequilíbrio emotivo, agravando potencialidades alérgicas, está falando de alergia agora, ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. É lição para a gente ler, levar para os nossos companheiros da medicina, fazer a comparação. Hoje já existe um estudo muito profundo sobre isso, e a gente está vendo assim, não adianta apenas apelar para a farmacologia. Você vai tomar essa determinada droga, compra esse remédio, é a parte mais fácil, né? Pega uma receita, bota lá com o carimbo do CRM e vai lá na farmácia comprar um remédio. Tá, você vai comprar o remédio, mas se você não deixar de ser uma pessoa mais agitada, mais nervosa, você vai continuar trazendo esse problema, e você vai fazer o seguinte, você vai o tempo todo o quê? Intensificar o remédio, e esses remédios que na maioria das vezes eles não resolvem o problema, eles só trazem um alívio. Você percebe que hoje na farmacologia o que acontece, né? Você toma um remédio, mas daqui a pouco esse remédio vai descompensar em alguma coisa. Aí tomou, por exemplo, um anti-inflamatório para te ajudar num processo de inflamação, mas prejudica o estômago. Aí você tem que tomar um para o estômago, mas prejudica no seu... Vai tomando remédio e assim vai se entupindo dentro da farmacologia. É uma indústria hoje. Os médicos, eles ganham para isso, que a pessoa que é médico sabe disso. Ele está muito bem no consultório dele, tem alguém do lado de fora querendo conversar com ele, a pessoa entra e fala, eu sou do laboratório tal, e se você indicar para a gente, você vai ganhar tanto de desconto, você vai ganhar... É uma indústria isso hoje, né? E tem médicos que vão para esse lado, tem médicos que não vão. Mas o Emmanuel termina falando assim, guardemos-nos assim contra a perturbação, procurando equilíbrio e compreendendo no bem a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. Se estiver com a mente aqui equilibrada, né? Ainda mesmo que nos sentindo enfermos, já estamos sentindo os efeitos, como é que eu faço agora para poder sair deles? É servindo ao próximo, lembrando que servir ao próximo é servir a nós mesmos. Muito obrigado, Emmanuel,
pela lição de hoje. A gente pede a Jesus que nos abençoe agora e sempre.